E aí, pessoal, beleza? A gente está começando essa live aqui um pouquinho mais cedo. Caso aconteça algum tipo de imprevisto, para a gente já conseguir suprir e resolver para não acontecer de acabar entrando muito tarde, como aconteceu na live de ontem. Então a gente vai começar essa aqui um pouquinho mais cedo, para caso tenha algum tipo de problema, a gente já resolva de agora para conseguir começar às 8h30. Se rodar tudo bem por agora, a gente já vai por agora mesmo, uns 15 minutinhos antes, e já começa a tocar a live. Essa live de hoje vai ser com o André da Aloha. Ele vai falar um pouquinho para você sobre marketing sensorial, como você pode ficar na cabeça do seu cliente. Aqui já ele vai estar entrando com a gente. E aí, André, beleza? Perfeito, Caio. E com você? Tudo em ordem? Cara, tudo em ordem, tudo em ordem. Já que falta só uns 10 minutinhos para dar 8h30, cara, acho que a gente já pode começar a tocar por aqui, já que entrou e deu tudo certo. A gente já pode começar um pouquinho mais cedo. Eu pedi para você se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da sua história, como você começou, e aí a gente vai tocando aqui, trocando uma ideia, beleza? Perfeito, conte comigo. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito a oportunidade aí de estar se dando espaço aí dentro do teu canal para a gente contar um pouquinho da história do Perfume Aloha, né? Que começou há quase um ano e meio, em abril do ano passado. Tanto eu quanto meu sócio, a gente tem uma grande experiência. Aliás, meu nome é André Zanelato, eu sou um dos sócios proprietários aqui do Perfume Aloha. E tanto eu quanto meu sócio, a gente tem uma bagagem, um conhecimento muito grande dentro das casas de fragrâncias. Ou seja, o nosso conhecimento, nossa expertise é em perfumaria, ou seja, tanto que eu digo que é a estrela da vez, mas ele não pode estar aqui agora, o Fernando, ele é a estrela, o coração da empresa. Ele tem 20 anos de avaliação olfativa, ou seja, o nariz dele está muito bem treinado para realmente conhecer e identificar quais são as matérias-primas, quais são os melhores odores para cada tipo de projeto. Então, durante 20 anos da vida dele, ele se dedicou muito, aprendeu, gravou olfativamente falando todos esses milhares de cheiros que existem ao redor do mundo. E a gente acabou aplicando isso aqui na nossa empresa. Na verdade, começou com ele, há uns 2 anos atrás, Perfume Aloha, com uma brincadeira, basicamente ele e um outro amigo, e esse amigo dele acabou saindo fora, e um dia a gente se encontrou e eu falei assim, cara, você tem um perfume muito bom, você tem um produto muito bom nas mãos, que é completamente diferente de tudo que eu já vi no mercado. Tá precisando de um toque de marketing agora aí, né? Tanto que a gente diz que a nossa sociedade se completa, né? Se complementa, porque ele tem um conhecimento muito mais apurado olfativo do que o meu, e muito mais do que outras pessoas, e eu venho com essa expertise na parte de marketing, na parte mercadológica, na parte de vendas, tudo mais. Minha carreira profissional basicamente é fundada em 2 pilares, né, na indústria química e também nas vendas diretas, ou seja, aquela questão do relacionamento, da comunicação, ela é muito presente em mim, e faz todo sentido a gente transpor toda essa nossa bagagem para esse nosso produto. E aí a gente deu muito certo. O Perfume Aloha vem encantando muitas pessoas, porque justamente ele traz um grande diferencial. E até as pessoas falam assim, mas você não precisa ficar cutucando o concorrente. Não, de jeito nenhum. A gente não cutuca o concorrente, a gente não precisa. Afinal de contas, eles têm produtos tão bons e ótimos como os nossos, sabe? Mas a única coisa que a gente diz enquanto a concorrência trabalha com cheiros simples, né, com cheiros que a gente tecnicamente chama de monotemáticos, que são cheiros mais completos, morango, baunilha, tutti-frutti, cítrico, lavanda. Aliás, eu adoro, os cheiros cítricos me agradam demais. A gente optou em criar algo diferente, em criar essa rota olfativa, né, predominantemente inspirada na perfumaria mundial. E aí surgiu o Perfume Aloha, né? Tanto que o nosso slogan basicamente agora seu carro tem perfume de verdade. E quando a empresa começou, a gente começou basicamente, vou até abrir aqui, com esse formato aqui, que é a flor de hibisco, né? Ela é bem divertida. E aí a gente acabou escutando um pouco os nossos clientes, parceiros, fornecedores e tudo mais, a respeito, cara, você tem um produto tão bom, mas ele ainda falta aquele toque automotivo, né? Ou seja, estar com o radar ligado, estar bem antenado às tendências de mercado e até mesmo o que o teu público ouve, o que ele precisa, faz muito sentido.
E aí a gente lançou Escuderia, né? A Escuderia Aloha, que é justamente com um design mais automotivo, muito mais masculino, né? Apesar da gente ter muitas mulheres também, mas elas gostaram muito desse aspecto, com esse design mais para carro. Afinal de contas, a Certo. gente está falando de um produto para o veículo, né? Bem automotivo. Então, uma frase que me marca muito é conteúdo contexto. A gente se adapta, na verdade, a essa realidade sem deixar de trazer aquela qualidade e as características olfativas. E ainda já adianto até que a partir do mês que vem a gente tem algumas novidades aqui na empresa, inclusive quero Show, convidar bacana. toda a tua audiência, todo mundo que está assistindo a gente para conhecer essas novidades. Aliás, boa noite para o Gabriel, que acabou de entrar aí, estou vendo aqui. Gabriel é um detailer de Sorocaba, aliás, um cara especializado em detalhamento automotivo e que curte muito os nossos produtos. Aliás, um super abraço para o Cássio, lá de Fortaleza. Estou aproveitando aqui para mandar um abraço para todo mundo. São pessoas importantes, afinal de contas, a nossa empresa ela é feita de pessoas, ela é feita de gente Exatamente. e ela é feita de conhecimento acima de tudo. Tanto que os nossos fornecedores, clientes, parceiros, todo mundo diz: que tipo de tecnologia você usa? A gente não usa tecnologia, a gente usa conhecimento. O grande diferencial da nossa empresa é a expertise. Tanto que uma ideia sem ação, ela não serve para nada. Então a gente toma atitude e faz as coisas acontecerem realmente. Verdade. E E deixa eu fazer uma pergunta. Para o profissional da área automotiva, o que você acha, o quanto muda em aspecto para o cliente quando ele acaba de receber um serviço e tem um perfume diferente do que o convencional, que normalmente ele está acostumado a sentir, né? Cara, excelente pergunta. Inclusive, nada ensaiado do nosso bate-papo, ele é realmente muito aberto, muito livre. Inclusive, faço questão de estar aqui, eu estou até no pós-cirúrgico, apendicite que me pegou semana passada, mas estou ótimo, tudo correndo bem. Quando você fala de um profissional, por exemplo, da estética automotiva, do detalhamento automotivo, o car detailing, né? A gente está falando de um outro nível de profissional. A gente está falando de um cara que realmente se especializou, que tem conhecimento, que tem técnica, que tem muito por detrás para atuar no mercado, né? A gente está falando de um profissional realmente qualificado. E aí, utilizar um perfume diferenciado ao finalizar esse tipo de trabalho faz toda a diferença. Inclusive, eu até anotei, a minha única anotação aqui antes de começar a conversa foi um exemplo que eu digo para todo mundo. Você é convidado para um evento, né, uma festa especial, seja uma formatura, um aniversário, um jantar de gala, ou até mesmo um casamento, né, onde a gente se prepara bastante. Principalmente as mulheres, né, elas acabam comprando vestidos novos, sapatos novos, maquiagem, acessórios, vão no cabeleireiro. Os homens também vão atrás de um terno bem bacana, um sapato que está brilhando ou novinho, né? Um cinto novo, aquela camisa branca bonitinha, né? Bem passada, bem correta, e vai para o banho, toma aquele banho gostoso, faz a barba, apara tudo certinho e vamos dar uma pausa aí na situação do casamento. Vamos voltar lá para a estética automotiva, que é justamente quando um cliente deixa o carro que ele tanto ama na mão de outra pessoa. Aliás, o meu conceito, a minha visão sobre carro mudou bastante nesse 1 ano e meio, porque eu aprendi muito sobre estética automotiva. Realmente o cara ama o carro dele. É um sentimento bastante forte e intenso. É um relacionamento. E aí você tem que confiar muito para deixar esse teu bem, que não é nem um valor monetário, mas é o que ele te proporciona, na mão de outra pessoa. E aí você vai atrás de um profissional qualificado para cuidar disso. E geralmente, às vezes, não é um lava rápido, né? Ou seja, são 15 minutos de água, bater um sabão ali em cima, esfregar e cair fora. Não, você vai deixar seu carro lá provavelmente 1, 2, até 5 dias. E você faz um investimento monetário, né? Bastante grande comparado a um lava rápido. Mas, comparado à sua satisfação, esse dinheiro ele não significa nada. Ou seja, você vai receber seu carro depois de 5 dias ou 2 dias com um baita tratamento no sentido... Eu fico ainda
boquiaberto. Da mesma maneira, quando eu vejo um avião levantar voo, eu falo, caramba, como é que esse negócio de toneladas decola, sai do chão? Eu olho para o capô dos carros quando eu visito alguma estética automotiva, eu vejo vídeo de todo mundo rodando por aí, eu falo, meu, como é que eles fazem para que esse risco saia, para que esse carro brilhe tanto, né? Para que, juro, é fenomenal mesmo. Tem muita técnica, tem conhecimento por detrás disso. Não é um robô que você vai lá, aperta o botão e faz. Tem um ser humano com conhecimento, principalmente. E aí, você vai entregar o seu carro com um cheiro mais simples? Ou seja, o que a gente fez realmente foi adaptar um produto que já existia no mercado ao nível, ao patamar de um detailer, de um detalhista, né? Exatamente. Voltando à situação do casamento, seja homem, seja mulher, independente da cor da roupa que você escolheu para você ir para essa festa, depois do banho, a hora que você fechou a gravata, o que você passa no pescoço? É um perfume, ou seja, basicamente é algo muito mais complexo, é algo sofisticado, é algo que foi pensado e que foi trabalhado de uma maneira com muita sabedoria. Tanto que eu costumo dizer que a perfumaria ela é uma arte realmente que souberam industrializar. Hoje a indústria da perfumaria ela é muito peculiar, ela tem muito expertise, ela tem muita tecnologia e, de verdade, eu já tive a oportunidade de trabalhar nas maiores casas de fragrância do mundo. A quantidade de conhecimento de pessoas, assim, com o nariz afiado lá dentro é fantástico. E aí quando você me pergunta isso, a minha resposta basicamente ela não é simples, porque um perfume ele não é simples, ele é complexo, ele é sofisticado, entende? Então a gente entrega e proporciona uma experiência sensorial muito superior, aliás, ao nível do profissional que cuidou do seu carro durante muito tempo. Então faz todo sentido, faz toda a diferença você ter um produto que vá proporcionar esse mesmo trabalho que a pessoa fez. E vou além. Sem querer te cortar, Pode falar. mas já te cortando, a pessoa associa aquele perfume de alto padrão a ter recebido um serviço de alto padrão no carro dela, né? Então as coisas estão intimamente ligadas. Então ele não, de certa forma, a lavagem, como você falou, uma lavagem simples de lavar rápido, quando ele associa, quando ele vai sentir aquele cheiro futuramente do perfume mais top, ele já vai ligar intimamente ao trabalho, trabalho surreal que ele recebeu ali. Então, inconscientemente, uma coisa está totalmente ligada à outra e você fica na cabeça do cliente, né? Exatamente. Eu te dou um bom exemplo, foi ótimo o ponto que você tocou, inclusive até para esse final de semana que está frio, pelo menos aqui no interior de São Paulo está frio pra caramba, dá para perceber, né? Para vocês assistirem aquele filme, o Ratatouille. Que é o ratinho que vai lá e cozinha e tudo mais. Existe um jornalista que ele faz a prova, né, a degustação dos pratos, e ele é uma pessoa bem amarga, bem amarrada internamente. Só que chega um determinado momento que ele prova um prato que foi tão bem elaborado, tão bem criado, que ele remete a memória dele, na verdade é olfativa, não é do paladar, porque o paladar ele sente poucos sabores só e tudo está ligado ao nariz, se conecta aqui internamente. Ele volta para a infância dele, né? E lembra da casa, provavelmente acho que da avó dele ou da mãe dele, de comidas, de momentos bons. Ou seja, a memória olfativa ela é tão poderosa, ela é capaz de gravar mais de 10 mil cheiros diferentes na cabeça. Tanto que eu digo, o Fernando, por exemplo, que é meu sócio, ele é uma pessoa com conhecimento olfativo bastante elevado, porque o nariz dele, o olfato dele foi treinado para reconhecer diferentemente cada tipo de matéria-prima que compõe este perfume. Na verdade, a gente não tem acesso às fórmulas, elas são secretas. Isso faz parte da indústria de perfumaria no mundo todo, tá? Porém, como eu te disse, a perfumaria ela é uma arte que souber industrializar. E na mesma maneira que uma sinfonia, você diz, notas musicais, acordes musicais, na perfumaria é a mesma coisa, são notas olfativas, acordes olfativos. Porque da mesma maneira que numa sinfonia os sons não se misturam, eles caminham lado a lado, né? Eles vibram lado a lado, tem lá o saxofone, o clarinete, o oboé, a flauta, o bumbo, tudo mais. Na perfumaria é a mesma coisa, os cheiros estão lado a lado. Então você sente o jasmim, o sândalo, o musk, a madeira, as especiarias, as flores, as frutas, ou seja, cara, um pallet de perfumaria ele é gigantesco.
E as nossas fórmulas são feitas assim também. Então a gente seleciona as melhores matérias-primas que vêm do mundo todo para justamente criar um perfume potente e ao nível de performance e qualidade de um serviço de um detailer, entende? E aí entra a memória olfativa, o poder. Você associa aquele momento tão, né, depois de um tempo, a uma sensação prazerosa. Então, inconscientemente, seu cérebro já gravou aquele cheiro com aquele momento de entrega e ficou gravado. Como eu te falei, e repito, o poder da memória olfativa é gigantesco, é muito poderoso. Um exemplo bem legal, se você vai no Starbucks, cara, se associa o cheiro do café. O McDonald's, ele tem o próprio cheiro. O Burger King, ele tem o próprio cheiro. Então, é algo que a gente não nota, mas realmente tem todo esse marketing por trás desse lado sensorial. E, meu, isso Exato. está intimamente ligado. Tá tão íntimo que a gente nem percebe que realmente existe, mas, meu, as grandes Existe, marcas, as grandes com empresas, certeza. elas usam muito dessa estratégia. Existem sim, e durante a elaboração de um perfume, muitos testes são feitos. Aliás, quando a gente caminha em alguns shopping centers, a gente sente aquele cheirinho fresco e fala assim, aqui tem uma loja da Lelis Blanc, sabe? A Lelis Blanc é uma marca brasileira de roupas, moda feminina e masculina, muito bem conceituada, e eles fazem muito bem uso desse marketing olfativo, sabe? A M. Martin também, enfim, tem N marcas que fazem isso. E a associação, ela praticamente não tem como dar errado, sabe? Porque você está proporcionando, criando um ambiente, uma situação muito positiva para aquilo. Então, a chance de algo dar errado ali é mínima mesmo, assim, ela praticamente não existe, É, entende? só vai dar errado realmente se você passar a entregar um serviço ruim, aí ele vai associar a imagem a algo ruim, né? Porque se você entregando um serviço bom, usando toda essa estratégia através do perfume, do marketing sensorial, meu, sua marca tende cada vez a crescer mais, a associação tende a cada vez ficar melhor, né? Exatamente, você tem toda a razão. E aí que entra justamente o ponto da fidelização, né? Mais do que fazer a venda de um produto ou de um serviço, você entra com a fidelidade do seu cliente, né? Ou seja, ele vai voltar, com certeza. A recorrência das compras ela é muito importante no âmbito de negócios, né? Quando a gente fala de empresas, de negócios, seja desde um vendedor de coco na praia ou até mesmo uma loja sofisticada de autopeças, ou seja lá qual for o produto, o relacionamento com o teu cliente é muito importante, né? Então, desde o aperto de mão na hora que ele chega, o tratamento, as palavras corretas, os produtos corretos, a atenção correta, faz parte desse relacionamento. E você deixar que ele vá embora também você tem que ter atenção nesse momento, porque ele está se distanciando fisicamente de você, mas você continua lá dentro na questão sensorial, na questão olfativa. Sensorial porque o carro está limpo, o carro está perfeito, está pronto para ser usado e vivenciar um momento, uma experiência de prazer, sensações gostosas, né? Ao mesmo tempo, o cheiro está ali entrando, tanto que a respiração é algo que a gente precisa fazer constantemente, ou seja, o perfume Não está dá. ali entrando, não dá para parar, entende? Então, ele é muito poderoso nesse sentido. E o perfume ele não fala uma linguagem verbal, né? Aqui a gente entra num detalhe de semiótica bem avançado, mas ele é uma comunicação. Os cheiros, as fragrâncias, eles não deixam de ser. Tanto que as flores, elas se comunicam com o perfume também, não só com a beleza física de cores que ela tem, mas através dos perfumes. Então, quando ela percebe uma outra flor de outra espécie perto, ela produz muito mais perfume para justamente atrair aquele polinizador para ela se reproduzir. Ela quer garantir a vida dela, entende? Ou seja, isso vem da natureza também. Então, eu falo, perfumaria me encanta, eu acho que vocês veem, até meu sorriso está de orelha a orelha, é fantástico, eu não preciso ficar reinventando a roda porque ela já existe, mas a gente simplesmente adapta e traz isso com excelência para o mercado brasileiro, né? Aliás, a Perfume Alô é uma empresa 100% brasileira, a gente tem muito orgulho disso e muitos outros planos estão por vir. Como disse, mês que vem a gente tem algumas novidades aí e a gente só tem a ganhar porque a gente participa, a gente está interagindo sempre com os clientes, ouvindo o que eles falam, ouvindo o que eles pedem, a gente põe na balança, participamos também de
ações como essa que você me convidou aqui. Aliás, novamente, muito obrigado pelo espaço, pela Eu oportunidade. agradeço por ter topado. Eu falo bastante, inclusive. Então, esse tipo de atenção. Até quando a gente começou, a gente falava assim, cara, como é que a gente vai introduzir nesse universo da perfumaria, que às vezes ele parece um pouco distante, um pouco austero, um pouco hostil, não hostil, luxuoso demais para dentro do universo do carro. Calma. As pessoas não estão acostumadas com esse nível com esse padrão que vocês passaram a entrar no mercado, né? Porque é realmente um conceito que eu também nunca tinha visto dessa forma, porque a gente sempre está acostumado com os perfumes mais padrões e quando você vê algo que é realmente fora da curva, você meio que não sabe associar de início como seria esse tipo de serviço. Exatamente. E aí eu volto a falar da concorrência. Aliás, ela é muito importante para a gente observar e entender algumas percepções. É claro que tem a questão custo, com certeza tem. E como eu te falei, não tem nada contra o cheiro simples. Aliás, eu gosto muito dele, sabe? Por exemplo, os cheiros cítricos, os cheiros frutados, mais suculentos, é uma das notas olfativas que eu mais gosto. Eu, particularmente falando, André. Mas é o que eu te falei, é conteúdo, contexto, é você adaptar, trazer algo diferente para as pessoas poderem provar e experimentar algo melhor, assim, sabe? Não diria nem que é melhor, mas é algo completamente diferente, porque vai do gosto de cada um. Aliás, tem muita gente que não gosta de perfume dentro do carro, sabe? Então, a gente respeita, entende e eu, por exemplo, não gosto de banco de couro nos carros. Não gosto. Não, acho gosto é de cada um, não tem jeito, né? Sempre tem os dois lados, não tem jeito. Essa questão do toque, por exemplo, para mim já não me agrada tanto assim. Então, assim, você vai comprar um carro com ou sem banco de couro? Eu, sem, com certeza. Entende? Apesar do couro parecer muito mais bonito, ser muito mais sofisticado, mas mais valorizado no mercado, né? Exatamente. E a questão da concorrência também, eu vou cruzar duas informações agora. A nossa empresa é brasileira. E muitos outros acabam sendo produtos de fora ou se inspirando em tendências que acontecem que dão certo em outro território. Aliás, eu digo que existiu uma vez, eu li uma pesquisa no ambiente de perfumaria, sobre o que é felicidade para alguns países. Por exemplo, na Europa, o cheiro de felicidade é um cheiro mais atalcado, cheiro mais powdery, né? Tecnicamente que a gente fala, o tradicional talco. Para os Estados Unidos, o norte-americano, um cheiro de felicidade está relacionado a flores brancas. Já para um brasileiro, um sul-americano, o cheiro de felicidade está vinculado a algo cítrico. Ou seja, está errado cada um? Não, eles entendem a felicidade de maneiras diferentes, entendeu? Sensorialmente de maneiras diferentes. Até porque a nossa cultura ela é indígena. A gente veio de um povo colonizado e de um país tropical que é muito quente, onde as pessoas têm o hábito de tomar banho sempre. Por que a gente toma banho sempre? Porque a gente viu, os nossos antepassados tomavam banho sempre. O índio toma sempre banho, a gente tem muita abundância de água. E o que o brasileiro quer com a perfumaria? Ele quer estender o frescor do banho. Ou seja, as ropas mais frescas, elas dão muito mais certo aqui no Brasil. Por isso que as grandes marcas internacionais com odores diferentes, elas acabam dando mais certo aqui, entende? Mas não é porque as marcas brasileiras não sabem fazer. É que elas têm também uma questão comercial e prezam por isso, mas a gente acaba conseguindo mesclar tudo isso também, sabe? Então, um simples produto porque é de fora não significa que ele é melhor, mas às vezes eles não estão entendendo o que a gente quer e nem a gente consegue entender o que eles querem passar. Aliás, uma frase do Ogilvy é que comunicação não é o que você diz, mas sim o que os outros entendem. Verdade. Então, faz todo sentido a gente entender o que realmente o nosso cliente quer, sabe? Para que esse momento sensorial seja visual, seja tátil, seja auditivo, seja gustativo ou seja olfativo, funcione. E é por isso, por exemplo, que a gente entende bem do mercado brasileiro, porque a gente foi atrás para entender o que o nosso cliente precisa e quer, sabe? Ele está cuidando do carro dele, então a gente vai criar, sim, um produto para perfumação automotiva. Então, até esses perfumes, eles são tecnicamente criados e elaborados para o carro. Sabe por quê?
Porque o principal inimigo, os três principais inimigos de um perfume, tecnicamente falando, luz, calor e oxigênio. A palavra oxidação vem daí do oxigênio, né? O próprio oxigênio oxida, ele traz aquele cheiro enferrujado para um perfume. Por isso que às vezes você pega um perfume que está já no finalzinho, você vai espirrar, está aquele cheiro metalizado, enferrujado. O próprio oxigênio que ficou ali dentro o destruiu. E quando a gente fala de um carro, o que tem dentro de um carro? Tem luz, porque principalmente o perfume fica pendurado no retrovisor, exposto à luz solar, oxigênio está fechado ali dentro e muito calor, né? Então, tecnicamente, essa fragrância ela foi criada, ela foi elaborada com aproximadamente 80 ingredientes diferentes que não se misturam. Essa é uma fórmula de um perfume. Inclusive, até um dia vou tentar até pedir para os amigos perfumistas. Aliás, nossas fórmulas são criadas por perfumistas, tá? E é uma receitinha de bolo. É um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que no total dá a fórmula de um perfume. E como eu falei no início, os cheiros não se misturam, eles estão ali lado a lado. E todos esses ingredientes, individualmente falando, eles foram testados e aprovados para que eles resistam o máximo de tempo. Eles não duram para sempre, lógico, mas o máximo de tempo a essa exposição que é muito hostil para um perfume. Por isso que às vezes também você coloca algum perfume, algum cheiro em algum lugar, ele já some. Mas é característico dele, do tipo de matéria-prima, do tipo de nota olfativa e da qualidade também do material, entende? Então, na verdade, eu até digo que não é uma balança de dois lados, mas sim, eu digo que é um polvo em pé em cima do muro, equilibrando todas as patas dele, porque você pesa de um lado, desequilibra do outro, mas aqui para frente você tem que trazer algum certo de equilíbrio um pouquinho atrás. Então, é uma combinação de tanto conhecimento, de tanta coisa boa, que resulta numa coisa muito mais, uma coisa maravilhosa, superior realmente do que a gente já viu, entende? Então, de verdade, eu encho a boca para falar dos nossos produtos porque eles têm todo esse tipo de cuidado e atenção para que a gente realmente faça com que quando um cliente, seja um homem, seja uma mulher, entre dentro do carro e alguém entre do lado dele e fale assim: que perfume gostoso esse seu, não é meu, é do meu carro. Bacana. Exatamente. Exatamente, a gente ouve muito disso, muito. E de verdade, cada vez que eu ouço isso, eu fico muito grato, eu fico muito feliz em saber que a gente consegue proporcionar algum tipo de experiência positiva. A gente abre um sorriso no rosto de cada pessoa que tem contato com o nosso produto. Show, bacana. Vou fazer um apanhado geral aqui para a gente já encerrar. Nessas aulas que eu já vim dando, conversando e trocando uma ideia com o pessoal, nesse bate-papo mesmo, igual a gente está fazendo, eu vim dando mais dicas para a parte digital, para o pessoal, para como interagir aqui mais na parte da internet. O legal de você ter topado e vindo conversar com a gente é porque entra totalmente num outro aspecto, o aspecto realmente do ao vivo ali, de estando junto ali, de criar realmente uma conexão, além da conexão da conversa, além da conexão da venda em si, da amizade ou da satisfação, entra muito mais na questão do olfativa, realmente. Exato, porque aí, aliás, me corrijo aqui já antes de falar, ia falar que na internet você não consegue sentir cheiro. Já existem sim empresas e tecnologias trabalhando com dispositivos olfativos durante uma interação digital. Ou seja, às vezes eu fico imaginando alguns 20, 30 anos atrás, talvez, a gente era pequeno, bom, pelo menos eu estou com 34, as pessoas falavam: como é que a gente pode falar com alguém sem ter um telefone conectado? Ou seja, o telefone foi inventado, ou seja, era possível. Tudo que é possível dentro da cabeça do ser humano é possível ser materializado, entende? A imaginação nossa é muito fértil, é como a terra. Você plantou uma semente boa, vai sair, vai nascer, brotar uma árvore boa. A mesma coisa acontece com a nossa cabeça. Então, quando a gente fala disso, inclusive contextualizando aí esse teu comentário final, é justamente isso. A gente tem que ir além do visual, além do tátil, né? Além do auditivo, porque para um apaixonado por carro, aquele ronco do motor faz toda a diferença, né? Até faz o coração bater mais forte, né? Inclusive, os mecânicos, eles sabem quando o carro está doente, entre aspas, né? Só pelo barulho do motor, né? O barulho do motor. Um detailer, então, quando olha um capô de um carro, ele já fala: meu, o que esse cara fez para esse carro ficar assim?
E a gente, com esse conhecimento olfativo que a gente está trazendo para esse segmento automotivo, é justamente para isso. Cara, o que estão fazendo com o carro? Não tem problema, a gente tem a solução aqui para isso. E a gente quer não simplesmente perfumar, mas a gente quer proporcionar, de fato, comprovadamente, uma experiência sensorial muito positiva entre o carro, cliente, pessoas que estão juntos, e empresas também, negócios, né? Afinal de contas, somos empresas, visamos lucro e é isso que a gente quer no final das contas. Porém, lucro e felicidade dá para casar, dá para caminhar junto, entende? Então, Até porque se escolher não conseguir casar essas duas coisas, você acaba não sobrevivendo no mercado, né, cara? Tem que casar as duas coisas, não tem jeito. Exatamente. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade, por permitir que a gente compartilhe esse nosso conhecimento, essa nossa intenção. De verdade, foi uma surpresa muito positiva. Eu estou muito grato pelo espaço. Agradeço a todos que participaram aí, que ouviram e que vão assistir futuramente. Exatamente. Tem o do grupo que vai assistir ainda. Eu confesso para você, Caio, que você foi um cara que inovou no segmento, porque justamente está trazendo um conteúdo extra digital para que outras coisas possam acontecer também. Ou seja, volto a repetir. A nossa cabeça, a nossa imaginação, ela é uma terra fértil. Você plantou uma boa semente, vai nascer algo muito bom, entende? E agora é só fazer, colher os frutos. Verdade, verdade. Cara, quero te agradecer, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, passado todo o seu conhecimento e, jogado, aberto a cabeça de muitas pessoas que provavelmente não tinham essa noção e não sabiam como poder criar essa percepção maior para o cliente, superar a expectativa realmente do cliente ao receber um serviço, ao receber um trabalho. E, é isso. Muito obrigado. Com sucesso para você aí, cada vez cresça mais, com mais lançamento de produtos e mais coisas. E o que você puder contar com a gente aí, a gente tamo junto, beleza? Eu vou contar com o teu apoio, com a tua audiência, para daqui a um mês eu poder compartilhar com todo mundo. Fechou? Outra novidade aí para vocês. Fechou. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto. Ótimo sábado para todos aí. Aproveitem.